O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A cidade de Florença, na Itália, é um lugar com muita importância cultural. Foi lá que o Renascimento começou e onde nasceu Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia. Mas também é o cenário onde um serial killer chocou a Itália. Não só pelos crimes em si, mas também pela investigação cheia de reviravoltas e até o diabo foi invocado. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história do Monstro de Florença. E antes de começar, a gente tem que dar uma mini aula aqui rápida de empreendedorismo em Florença. Gente, vamos lá. Vamos lá. Pegue os seus caderninhos, que Não, a gente vai ter que anotar. É fácil. O que vai ser difícil nesse episódio são os nomes, gente, mas assim, vai dar tudo certo. Por volta dos anos 70 e 80, era muito comum os jovens só saírem da casa dos pais quando casavam. Só que, né, gente, a galera tá aí, né, na atividade, querendo transar. Ninguém vai querer transar com os pais no quarto do lado. Então, muitos deles pegavam um carro e paravam em uma colina, né, longe de todo mundo para namorar. Segundo os dados da cidade de Florença, 1 a cada 3 moradores foi concebido dentro de um carro. Gente. Eu amei esse dado. Gente, sério, esse dado veio perfeito. assim, fonte minha cabeça, né, Florença, mas beleza. Não, eles devem ter super pesquisado. Mas onde que você concebeu? Eles foram no censo perguntar assim, seus pais estavam transando onde quando você foi feito? Não, sério, chocante. Mas assim, então é uma coisa importante pra dizer, realmente todo mundo fazia isso. E essa situação, né, peculiar, criou um outro negócio que vai deixar, gente, qualquer professor de economia impressionado. Enquanto os casais estavam lá se pegando e tal, outras pessoas descobriram onde os carros ficavam parados e iam lá bisbilhotar. O famoso voyeur. Pois é, e aí isso foi se tornando tão comum que tinham os carros que eram considerados os carros bons. Ou seja, que as pessoas pagavam outros bisbilhoteiros para levar eles para os melhores lugares. Tipo, esse carro aqui, esse casal, galera... Ele dá um show. Por isso que a gente tá falando de empreendedorismo, porque... Os bisbilhoteiros mais antigos falavam, esse carro aqui é bom, quanto que você quer pra eu te dar um carro bom? Aí ele ia lá e cobrava do outro bisbilhoteiro e assim ia. E aí o nível da coisa foi chegando assim, dos bisbilhoteiros se dividirem em zonas e cada uma era administrada por um deles. Então, por exemplo, eu sou um voyeur super rico, né? Então eu pagava lá pro cara me levar pro melhor casal, pro melhor carro. E geralmente era um lugar que tinha menos risco deles serem pegos, né? Porque eles não estão fazendo algo socialmente aceitável, não é mesmo? E talvez até fora da lei, não sei. Enfim. Com certeza. Mas, né? Mas isso também criou um segundo negócio. Por quê? Outras pessoas descobriram os voyeurs, né? Os bisbilhoteiros. E aí as pessoas iam lá tirar fotos deles, sei lá, fazendo o que eles estavam lá fazendo, né? Pra chantagear os caras. Então, às vezes, o cara estava lá aproveitando, entre aspas, a noite dele, de olho num casal, e aí, do nada, um flash no meio da floresta. Pá! No dia seguinte, ele recebia a foto pelo correio. Ai, gente, falando, você tem que pagar tanto aqui, senão eu vou divulgar essa foto pra sua família. Então, olha o negócio que foi criado em cima de um outro negócio. E essa atividade era super conhecida pelos moradores de Florença, tem tudo a ver com esse caso, por isso que a gente tá dando esse... Mas acho que o que a gente pode aprender aqui é que basta você querer fazer um negócio, né? Você tem oportunidades aí em todos os cantos, né? Faça seu próprio, tipo aqueles... coach, né? Seja seu próprio negócio, seja seu próprio ônibus. Seja seu próprio ônibus. Essa do ônibus é porque, quem não sabe, é porque assim, quando você perde o ônibus, o coach vai falar, seja seu próprio ônibus, né? Foda-se se o ônibus não veio te buscar, seja seu próprio ônibus, se vira, né? Enfim, gente, tô brincando, tá, gente? Mas realmente, os caras elevaram o nível dos negócios aqui. Virou algo surreal, assim. E aí tá bom, então vamos chegar aí em junho de 1981.
Mais precisamente, no dia 7 de junho. A Carmela Dinuccio tinha 21 anos e o Giovanni Fodi, de 30 anos, eles estavam nas colinas aí de um lugar chamado Via Delarigo. Eles estavam namorando no carro e tal, quando eles foram surpreendidos por um cara que estava de olho neles. E esse cara aproveitou que o casal estava distraído e acertou um tiro na cabeça de cada um deles. E aí o assassino deixou o Giovanni dentro do carro, mas o que aconteceu com a Carmela foi muito mais assustador. Ela foi arrastada nua para fora do carro até um arbusto de flores meio distante assim da cena do crime, e quando a polícia encontrou os corpos no dia seguinte, a única coisa que ela estava usando era um pequeno cordão de ouro e a vagina dela não estava mais lá. A polícia tava meio nem aí pra essa investigação, nível qualquer pessoa entrar na cena do crime. Como não tinha aquelas faixas para impedir a passagem, o local estava cheio de jornalistas, cheio de curiosos, todo mundo andando de um lado para o outro, deixando pegadas em cima da cena do crime, aquela coisa assim bem mal feita, né? E aí, quando eles foram questionados pelos jornalistas sobre o que tinha acontecido com os genitais da Carmela, eles falaram que uns animais tinham comido durante a noite. Só que quando rolou a autópsia, o legista descobriu que o assassino tinha usado uma faca de mergulho para fazer o corte. Então não era um animal, né? E faca de mergulho é justamente o que o nome diz, assim, né? Mergulhadores levam uma faca específica quando eles vão mergulhar, para caso eles fiquem presos em alguma coisa, alguma corda, né? Eles poderem se soltar e não morrer afogado, né? Vamos falar sobre o fato de que a polícia simplesmente falou pros qualquer coisa. jornalistas que os animais comer... Gente, que... Não, e assim, por que eles comeriam isso e não o resto do corpo, sabe? Não, tipo, muito aí você aleatório. decide que foram os animais e você falou e acabou. E é isso, a sua investigação. É, podre, né? Então, assim, na autópsia, o legista descobriu essa, né, provavelmente foi uma faca de mergulho. E, além disso, o exame não encontrou nenhuma evidência de violência sexual. O laudo também mostrou que o assassino não devia ser um cirurgião, um açougueiro, alguma coisa assim, porque o corte que tinha sido feito não era tão preciso. A arma do crime, né, dos tiros, foi identificada como uma beretta calibre 22 e os cartuchos encontrados lá mostraram que a arma devia ter algum defeito porque ela deixava uns arranhões bem específicos nas balas. Quando as notícias do assassinato começaram a circular, um jornalista lembrou que tinha acontecido um caso muito parecido anos antes e que ninguém tinha sido preso. Em 14 de setembro de 1974, ou seja, 7 anos antes, um casal também estava transando em um carro quando foram assassinados. Stefania Pettini, de 18 anos, e Pasquale Gentilcore, de 19, eles foram mortos na colina da região de Borgo São Lourenço. Os dois também foram baleados com uma arma calibre 22 e os cartuchos tinham os mesmos arranhões. Os corpos foram encontrados do mesmo jeito que a Carmela e o Giovanni, ou seja, ele estava dentro do carro e ela tinha sido arrastada para um lugar mais afastado. Só que dessa vez, no caso da Stefania, o assassino tinha cortado os genitais dela, né? Nesse caso, ele inseriu um galho de uma das árvores na vagina dela. Além disso, ele a esfaqueou 97 vezes, fazendo uma espécie de pontilhado em volta dos seios e da genitália. Assim como no segundo caso, não foram encontradas outras evidências de violência sexual. Quando os jornalistas fizeram a ligação entre os dois crimes, porque sim, gente, foram os jornalistas que notaram antes da polícia, a polícia percebeu que o assassino estava focado nas colinas de Florença. Então eles pensaram que aqueles bisbilhoteiros podiam servir para alguma coisa, né? Já que eles ficavam o tempo todo lá mesmo. Então não demorou muito para eles encontrarem um bisbilhoteiro que era conhecido por ficar de olho naquele mesmo lugar onde o assassinato da Carmela e do Giovanni aconteceu, que era o caso mais recente e tal. E não demorou muito para eles encontrarem um bisbilhoteiro que era conhecido por ficar de olho ali naquele lugar onde a Carmela e o Giovanni tinham morrido. E esse cara era o Enzo Spalletti. Ele era motorista de ambulância durante o dia, mas durante a noite, a cidade inteira sabia que ele ia olhar os casais transando nas colinas. Pausa, eu amo. Um cidadão de bem, trabalhador, dirige ambulância, né? Ambulância. A cidade inteira simplesmente sabe que ele é um pervertido. É isso, pronto. É isso, ninguém... de dia, ambulância, de noite, vou ali ver uma galera transando. Gente, que, né?
De dia é ambulícia, de noite é que delícia. Socorro! Não, gente, não dá. Enfim, 6 dias depois que os corpos foram encontrados, né, desse caso agora da Carmela e do Giovanni, o caso mais recente de 81, a polícia bateu na casa do Enzo e levou ele pra ser interrogado, porque todo mundo sabia que ele tava lá no rolê, né? O Enzo contou pra eles que no dia do assassinato ele tinha saído de casa pra procurar uma prostituta e encontrou uma moça muito bonita perto do consulado dos Estados Unidos. Ele disse que eles tinham ido pra um lugar próximo de onde o casal tinha sido assassinado, mas que quando eles terminaram o rolê deles, ele tinha levado a moça de volta. A polícia achou essa história muito suspeita, porque eles pensaram, nossa, nenhuma mulher em sã consciência ia entrar no carro de um estranho e ir sozinha até o meio do nada com ele. Mas, gente, a gente já viu aqui vários casos, inclusive recentemente o caso do Green River Killer, né, que foi esses dias, aconteceu exatamente isso, as moças precisavam da grana e elas iam, né, por estar precisando, as pessoas vão fazer umas coisas assim. Então, acho que essa polícia aí tá com nada. Eles tiram as conclusões todas das fontes da minha cabeça. Minha cabeça. Bom, 6 horas de interrogatório depois, o Enzo finalmente admitiu que ele tinha ido sim para as colinas para ver os casais transando, que todo mundo já sabia, né, Enzo? Todo mundo da cidade já sabia dessa sua historinha aí. E ele disse que o carro da Carmela e do Giovanni era conhecido como um dos melhores carros. Então, assim, lembra que a gente falou que os bisbilhoteiros levavam, você quer um dos melhores carros? Eu sei onde te levar. Então, esse era conhecido aí como os melhores carros. Então, tinha várias pessoas com ele naquele dia. O Enzo chegou a dar o nome de um amigo que estava com ele até umas 11 horas da noite, mas quando foram interrogar o cara, ele disse que o Enzo tinha sumido durante 1 hora, bem no horário que o crime tinha acontecido. Suspeito. E a polícia ainda pegou o Enzo numa segunda mentira. Ele disse que tinha ido para casa, né, logo depois de encontrar esse amigo, mas a esposa dele disse que tinha ido dormir às 2 da manhã e que ele ainda não tinha chegado em casa. Sim, gente, além de tudo isso, o Enzo ainda era casado, tá? E ela foi perfeita, porque ela não corroborou o álibi, não. Ela foi lá e falou, é isso aí. Tava aqui eu não. tava dormindo, ele não tava aqui, não. E aí, quando os detetives perguntaram onde ele tava, ele não quis responder. Eles ainda não estavam super convencidos, tipo, o Enzo é o assassino. Mas eles acharam, falaram assim, pô, deixar ele preso aqui uns dias não faz mal, né? Não faz mal pra ninguém. Vai que ele conta aí alguma coisa. Então foram fazer uma busca na casa dele e encontraram uma faca que não era uma faca de mergulho. E também encontraram uma arma que não era uma bereta, né, calibre 22. Mas a polícia não estava nem aí e prenderam ele pelos 4 assassinatos, esses novos e os antigos. Então, assim, fácil, né? Trabalhar assim, a gente não tem prova concreta nenhuma, mas, pô, caso resolvido! Show! Gente, sério, é surreal. É surreal. A faca Muito não é bom. a faca, a arma não é a arma. Ah, mas não tem ele tava nada ali que perto. ele tava ali, vamos deixar ele preso pra ver se ele fala. Ah, ele não confessou. Ah, vamos fazer uma busca aqui. Ah, pronto, do nada. Tá pronto. Mas aí, 3 meses depois de ter sido preso, o Enzo tava lá na prisão, abriu o Jornal do Dia e se deparou com uma matéria cujo título era O Assassino Está de Volta. Casal é encontrado brutalmente assassinado nas colinas de Bartolini Fields. No dia 22 de outubro, um casal de velhinhos estava fazendo uma caminhada matinal e encontrou os corpos do Stefano Baldi, de 26 anos, e da Susana Cambi, de 24. A cena do crime tinha a mesma disposição dos assassinatos anteriores. O corpo da Susana tinha sido arrastado para longe do carro e ela tinha as mesmas mutilações das outras vítimas. A polícia encontrou as balas arranhadas, né, que a gente já tinha visto aí nos outros crimes, e nenhum sinal de violência sexual nas vítimas. Mas, dessa vez, eles encontraram uma coisa diferente. A uns 20 metros dos corpos tinha um objeto hexagonal de uns 10 centímetros. Só que esse objeto não chamou muita atenção ali da polícia na hora, mas ele seria uma das evidências mais importantes para essa investigação no futuro. Gente, grava esse objeto hexagonal. Grava. Mais tarde Vai ele voltar. volta. Enfim, como o Enzo estava preso no dia do assassinato, não tinha como ser ele, certo? Então a polícia foi obrigada a soltá-lo no dia seguinte. O próprio assassino tinha inocentado ele. A cidade de Florença começou a entrar em pânico,
Mas mesmo assim, os jovens ainda queriam transar, né, gente? Só que assim, eles criaram uma nova estratégia que eu amei. E todo mundo ia para a mesma colina ou para o mesmo estacionamento, sabe? E eles estacionavam o carro um ao lado do outro e cobriam as janelas. Pra ninguém ver o que tava rolando. Mas eles virou um grande motelzão, um monte de carro junto. Todo mundo transando ao mesmo tempo. E aí eles se sentiam mais protegidos, né? Tinha mais gente perto e tal. Enquanto isso, o resto da cidade estava colocando a culpa em todos os médicos e açougueiros que eles conheciam, apesar da polícia, do legista, já ter dito que o assassino provavelmente não era nenhum dos dois. Mas, né, a gente já viu nessa história que nem a polícia, nem as pessoas, ninguém nessa história... E vai piorar tanto ainda, bate gente. bem. Senta. Exato. Senta que lá vem. E aí outras pessoas acreditaram que o assassino era um padre que estava punindo os jovens por fazerem sexo antes do casamento. De novo, gente, quais são as fontes? A minha cabeça. Elas começaram a associar o galho lá encontrado na primeira vítima dos anos 70 e a mutilação dos corpos com a passagem da Bíblia do João, capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Foi então que 2 testemunhas apareceram falando que na noite do terceiro assassinato, elas viram um carro, um Alfa Romeo vermelho, saindo da cena do crime bem no horário que a polícia tinha determinado que o assassinato tinha acontecido. E a polícia usou a descrição do suspeito para criar um retrato falado. Mas eles resolveram segurar esse retrato falado, porque eles acharam que, se divulgasse, ia provocar ainda mais uma histeria na população. Um ano se passou sem nenhum progresso na investigação, até que no dia 19 de junho de 82, os corpos de Antonella Migliorini, de 19 anos, e Paulo Mainardi, de 22, foram encontrados. Quando a polícia fez a reconstrução do crime, eles disseram que o Paulo provavelmente viu que o assassino estava de olho neles e acelerou o carro para sair de lá. E aí o assassino começou a atirar e acabou acertando o ombro do Paulo. E no susto, ele virou o volante e o carro acabou atolando em uma vala. E aí o assassino aproveitou esse momento e disparou um pente de 7 balas inteiro na cabeça de cada um. Ele tirou o Paulo do carro e tentou desatolar o carro e tal, mas não conseguiu. A polícia especulou que o assassino ficou com medo de alguém ter ouvido os tiros, porque eles estavam perto de uma das principais estradas da região. Então ele teria ido embora sem fazer as mutilações por conta disso. Quando a polícia chegou no local, o Paulo ainda estava vivo, mas ele acabou morrendo no hospital. No dia seguinte, a promotora responsável pelo caso pediu para os jornais escreverem que o Paulo tinha chegado consciente no hospital e que ele tinha dado algumas informações úteis para o caso. O que era mentira, né? Ela estava tentando ver se o assassino ficaria com medo, né? Se por causa disso ele cometeria algum erro e tal. Mas nada aconteceu. E no desespero, eles resolveram liberar o retrato falado e a descrição do Alfa Romeo vermelho que as testemunhas tinham visto. A polícia começou a receber, então, milhares de ligações e cartas de pessoas falando que conheciam o assassino. É o meu ex-namorado, é um vizinho, é o sobrinho do marido da tia de alguém. Todo mundo conhecia do nada essa pessoa aí. Ou seja, gente, aconteceu exatamente o que eles achavam que ia acontecer. A população ficou em pânico. Uma das pessoas suspeitas foi o dono de uma pizzaria. Um dia, alguns garotos foram até a pizzaria e colocaram várias fotos do retrato falado por todas as paredes. No dia seguinte, o dono da pizzaria cortou a própria garganta. Entre as cartas que chegaram na delegacia, uma chamou a atenção dos policiais. Era um recorte do jornal La Nazione, sobre um casal que tinha sido assassinado nas colinas de Florença por uma Beretta calibre 22. Mas o que mais chocou a polícia foi a data do crime. Foi dia 21 de agosto, que aliás é aniversário do meu pai, só que foi dia 21 de agosto de 68. O casal tinha sido assassinado 14 anos antes. Quando eles foram procurar as evidências, encontraram os cartuchos das balas e tinham os mesmos arranhões dos outros 2 casos. A polícia estava toda animada para reabrir esse caso e ver se tinha alguma evidência que eles podiam usar para resolver os novos crimes. Só tinha um pequeno probleminha. O assassino desse caso específico, de 68, já tinha confessado e estava preso. E eles também descobriram, gente, que esse caso era bem diferente dos outros, porque o assassino tinha um motivo.
As vítimas eram Bárbara Lotti e o Antônio Lobianco, e eles eram amantes. E o marido dela, que era um cara chamado Stefano Meli, inclusive guardem este nome, ele descobriu o caso e resolveu matar os dois. E ele foi preso algumas horas depois, tal, e confessou tudo. A polícia até fez um teste na mão dele para procurar resíduos de pólvora e tal, e confirmar, né, se ele tinha mesmo atirado uma arma recentemente, e o teste deu positivo. Quando eles perguntaram sobre a arma, o Stefano disse que tinha jogado em um canal de irrigação próximo lá da cena do crime, mas ninguém nunca encontrou. Os policiais que reabriram o caso resolveram ir lá falar com o Stefano e ver se conseguiam descobrir o que realmente tinha acontecido com a arma. Então, isso é a polícia atualmente, né, no momento que a gente tá contando, indo descobrir cadê o Stefano, né, então o que rolou com esse caso. Então, eles chegaram lá pra falar com ele e o Stefano não falava mais coisa com coisa, ele não tava muito bem e eles não conseguiram nenhuma informação relevante. Ele ficava se contradizendo o tempo todo e eles não sabiam se ele realmente estava confuso ou se ele estava escondendo alguma coisa. Quem conseguiu uma boa pista foi o jornalista Mario Spezzi, que acabou se tornando um dos principais personagens dessa história e nomeou o assassino de Monstro de Florença. O Stefano disse para o Spezzi que se a polícia não encontrasse a arma, eles iam continuar matando. Parecia que o Stefano estava confessando que não estava sozinho na noite que ele assassinou a Bárbara e o Lobianco. A investigação da polícia encontrou uma ligação entre o Stefano e uma família meio polêmica de Florença, a família Vinci, principalmente os irmãos Francesco e Salvatore. Gente, sério, essa história é muito louca. É muito doida, mas enfim, a gente precisa falar um pouquinho dessa família. O Francesco, ele era o mais novo dos irmãos e ele tinha uma reputação de ser um cara muito violento e ele tinha uma habilidade aí com as facas. E o Salvatore, ele tinha um passado um pouco suspeito também. E aí, para contar um pouquinho desse passado, a gente vai voltar para a década de 60, para o ano de 1961. A esposa do Salvatore foi encontrada morta na própria cama e, na época, foi considerado suicídio por inalação de gás. Só que os rumores da cidade eram de que ela tinha sido assassinada, porque eles tinham um filho chamado Antônio e parecia que alguém tinha tirado o bebê do quarto antes dela morrer. E aí, claro que todo mundo achava que o Salvatore era o culpado. Então ele resolveu se mudar, começar a vida de novo e alugou um quarto na casa da família Meli, a casa da família do Stefano, onde na época o Stefano morava com a esposa Bárbara, que é uma das vítimas desse caso de 68, né? Mas ainda estamos em 61, né? Então ele foi morar, a Bárbara estava lá, estava viva. E os pais do Stefano também moravam lá na casa. Então, recapitulando, Stefano era casado com a Bárbara e o Salvatore, que ficou viúvo, alugou um quartinho lá na casa do casal. Quando ele chegou lá, o Salvatore viu que a Bárbara não estava muito feliz com o casamento e ele começou a dar em cima dela, até que ela finalmente cedeu e os dois começaram a ter um caso. E, segundo o Salvatore, o marido, o Stefano, não estava nem aí pro caso deles, ele até encorajava. Até que um dia o Stefano sofreu um acidente de moto e teve que ficar vários meses no hospital. E aí, no ano seguinte, a Bárbara deu à luz um menino chamado Natalino. E aí o pessoal começou a fazer conta, né, gente? Porque esse povo da cidade não tem trabalho, né? Fofoca, né, gente? É só fofoca. E eles fizeram umas contas aí e, pô, esse Natalino nasceu aí, o Stefano tava no hospital. Claramente esse Natalino aí não é filho dele. Então eles viraram a vergonha da cidade. Então, assim, gente, os pais do Stefano expulsaram os 3 de casa. Então, expulsou a Bárbara, expulsou o Stefano e expulsou o amante. Mas aí, o Stefano e a Bárbara alugaram uma casa só pra eles. Só que o caso dela com o Salvatore ainda continuou. Só que a Bárbara não estava satisfeita, porque logo depois ela começou a ter um caso com o Francesco. Gente, sim, o irmão do amante dela. Ó, a Bárbara, ó. Tava lá curtindo a vida. O Francesco é o que a gente comentou ali no início, que ele tinha uma reputação de ser violento, tinha habilidade com faca e nananã. Então, a Bárbara, casada com o Stefano, né, teve um filho, aí parece que é o que a cidade diz, teve um filho com o Salvatore e agora estava saindo com o irmão do Salvatore, com o irmão do amante. E ela também começou a ter um caso com o Lobianco, que foi o cara que acabou sendo assassinado junto com ela anos depois. Só que aí, né, também nessa época que ela tá tendo caso com eles. E além de tudo isso, gente, ela tinha roubado dinheiro
que o Stefano tinha recebido do seguro lá do acidente de moto. Então, assim, nenhum homem tava feliz com a Bárbara naquele momento, que ela tava causando. Bárbara tá, ó, tá atirando pra todo lado. E até que a gente chegou, né, então, no dia 21 de agosto de 68, em que a Bárbara saiu pra ir ao cinema com o amante número 3, o Lobianco. E o filho dela, o Natalino, que nessa época tinha 6 anos. Depois do filme, eles dirigiram até uma colina afastada para poder transar. Sim, com o Natalino dormindo no banco de trás do carro. Na reconstrução da polícia, eles descobriram que atiraram pela janela de trás do carro, acertando 4 tiros no Lobianco e 3 na Bárbara. Eles também acharam que quem tinha atirado não tinha sido o marido dela, o Stefano, mas que o assassino teria dado a arma para o Stefano, dar um tiro no final e, assim, incriminar ele com a pólvora na mão. O menino Natalino acordou com os tiros, viu tudo que estava rolando, mas eles não podiam deixar a criança lá com o corpo da mãe. Então, teoricamente, o Stefano teria pego o filho, levado até a porta de uma casa aleatória, tocado a campainha e saiu correndo. Então, quando os donos da casa abriram a porta, o Natalino disse: "A mamãe e o tio estão mortos no carro." E quando a polícia interrogou o Natalino, ele estava muito confuso, mudou várias vezes a história. Óbvio, né, gente? Era uma criança de 6 anos de idade que tinha passado por um trauma bizarro, né? Dentro de um carro, vendo a mãe dele ser assassinada e tudo mais. E aí ele disse que o pai, o Salvatore, que é o amante número 1, tava lá. Aí depois ele falou que não era o Salvatore, que era o Francesco, que é o amante número 2. E ele disse que o pai dele tinha falado para dizer que era o Francesco. Ele também disse que um tio, que era o tio Piero, estava junto e os policiais acharam que era o Piero Mucciarini, que era um amigo da família do Stefano. E aí, no final das contas, a única coisa que a polícia se importou mesmo foi com o fato do Natalino ter dito que viu o pai lá na cena do crime. Como ele era o marido traído, essa era a única prova que eles precisavam. E aí prenderam o Stefano, né, o marido da Bárbara, e ele disse que, na verdade, o Salvatore, o amante 1, era o verdadeiro assassino. Só que depois ele retirou a acusação e confessou o assassinato, sozinho. Lá em 68 ainda, a polícia não estava gostando muito dessa história, porque ele ficava mudando de versão, né, o tempo todo. E toda vez que eles pressionavam muito, o Stefano falava: "Não, foi o Salvatore." Aí depois ele mudava de ideia e falava que foi só ele. Até que eles resolveram chamar os dois para um depoimento em conjunto, a famosa acariação, né? E ver o que ia acontecer. Assim que o Salvatore chegou, o Stefano, né, o marido, se jogou no chão, nos pés dele, e começou a chorar e falar: "Me desculpa, por favor, me desculpa." Gente, como assim? Aí o Salvatore olhou essa cena, essa humilhação, deu a meia volta e foi embora. E a polícia falou: "Não, Salvatore, volte aqui, vamos mudar esse depois." Não, a polícia deixou ele ir embora. Gente, como assim? Eles já estavam cansados desse vai e volta, então eles resolveram falar: "Vamos acusar só o Stefano e show." Por quê? Porque eles tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham um motivo, porque a mulher estava traindo ele, e ele já tinha confessado várias vezes, apesar de às vezes ele falar que tinha outra pessoa junto, ele falou que ele sempre estava lá. Então, pô, e a pólvora? A pólvora na mão dele. Isso aí no julgamento vai ser ótimo, então show. O Stefano foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato da Bárbara e do Lobianco, cumpriu a sua pena e foi solto em 82. Então a polícia começou a focar nos supostos cúmplices do Stefano, sendo como se eles fossem os principais suspeitos dos crimes do monstro de Florença. E eles acreditavam que algum dos amantes, ou Salvatore ou Francesco, tinha ficado com a arma do crime e que agora estaria usando essa arma para matar outros casais. Eles focaram primeiro no Francesco, que é o amante número 2, porque ele era conhecido por ser violento e tal, e descobriram que ele não estava muito longe das cenas do crime quando os assassinatos aconteceram. E durante o primeiro assassinato do monstro, ele foi visto num bar, perto da colina, brigando com um cara junto com o Antônio, que é o sobrinho dele, filho do irmão Salvatore. Meu, só preciso fazer um parênteses, que é muito difícil não pensar em The Vampire Diaries. Os porque irmãos são e o os Salvatore. irmãos Salvatore, é o Stefano. Que lá é o Stefan. Toda vez que a gente fala que Stefan, eu tô pensando assim, sim, depois ele virou um vampiro. E depois ele ficou com a Helena.
Mas não, Enfim. gente, calma, não se confundam. Não é gente, Vampire os Diaries. irmãos Salvatore aqui não são vampiros, tá? São É. pessoas aí mesmo. Então vamos lá. No quarto assassinato, o Francesco estava com o Antônio de novo, porque o sobrinho nessa idade já tinha 23 anos. Então o filho do Salvatore, o Antônio, já tinha 23 anos, morava sozinho e morava a 6 quilômetros da cena do crime. E pelo visto, o Antônio e o Francesco eram bem amigos, né? Ficavam andando juntos aí. Mas a maior evidência que eles encontraram foi um carro escondido na floresta. O carro tinha sido escondido no mesmo dia que os jornalistas publicaram a notícia falsa de que o Paulo, uma das vítimas do quarto assassinato, tinha chegado vivo no hospital e falado umas coisas. E aí, por que o Francesco teria escondido o carro justamente nesse dia que essa notícia saiu? Suspeito, né? Quando eles perguntaram pro Francesco, por que você escondeu o carro? Ele não sabia responder. Então a polícia fez o quê? Prendeu o Francesco. Fez o que fez de melhor, né, nessa história Ele só toda. prende todo Prendeu mundo. sem nenhuma evidência. Só que, gente, o assassino estragou os planos da polícia mais uma vez. Porque no dia 10 de setembro de 1983, foram encontrados 2 corpos. Os corpos do Ross Meyer e do Uwe Rush, 2 homens turistas alemães de 24 anos. E eles estavam dentro de um trailer, acampando e tal. E o assassino teria mirado pela janela de trás do trailer. Então a teoria era de que o assassino tinha que ter pelo menos 1,80 m para conseguir alcançar a janela. Os investigadores ficaram um pouco confusos, porque o assassino tinha matado 2 homens dessa vez, mas eles encontraram os cartuchos com os mesmos arranhões da cena do crime. A especulação era que, como o Uwe tinha o cabelo comprido, talvez o assassino pudesse ter achado que era uma mulher, mas aí quando percebeu que eram 2 homens, foi embora sem fazer as mutilações. Dessa vez, a polícia não soltou o Francesco. Por quê? Porque eles acharam que outra pessoa próxima a ele tinha cometido o assassinato para tentar provar que ele era inocente. Gente, as teorias, né? Se eu for presa, Mabê, você mata alguém. Eu mato alguém, exato. Não foi a Carol, gente, olha aqui. Pronto, ó, tá vendo? Enfim, e uma das opções era o Antônio, o sobrinho do Francesco, filho do irmão dele, né? Porque era o único alto o suficiente para alcançar a janela. Quando eles foram investigar, descobriram várias armas que, supostamente, pertenciam ao Antônio, escondidas perto da casa dele. Então, prenderam ele por posse ilegal de armas. O plano agora era que, os 2 ali na prisão, eles iam tentar virar um contra o outro. Só que a única coisa que eles conseguiram foi levar uma lição de moral do Francesco e do Antônio. O Francesco disse, vocês podem distorcer os fatos o quanto quiser, mas vocês não têm nenhuma prova concreta para me manter preso. Mandou essa, que era verdade. E o sobrinho, o Antônio, mostrou que não tinham nenhuma prova que as armas encontradas eram dele, porque elas não foram encontradas na casa dele. Então, quem é que ia garantir que a polícia não tinha plantado as armas só para prender ele ou até tentar fazer incriminar o tio? A polícia não tinha mais como manter o Antônio preso depois dessa. Mas o Francesco, gente, eles não desistiram. Continuou mantendo ele preso lá. Só que tava ficando cada vez mais difícil deixar o Francesco preso, porque eles não tinham nenhuma prova, não tinha nada. Então, o promotor do caso resolveu dar uma olhada de novo nas evidências do assassinato da Bárbara, aquela que tinha altos amantes, né? E ela morreu com o amante 3 lá, o Lobianco. Então, ele falou, vamos olhar de novo o assassinato de Bárbara e Lobianco. Que foi o primeiro, lá atrás, que o Stefano já tinha sido preso, já cumpriu a pena e já tá solto, tá? Então, o cara encontrou um pedaço de papel que estava na carteira do Stefano, marido dela, no dia do crime. Era uma lista de respostas que o Stefano deveria dar quando fosse questionado sobre o assassinato. E esse papel tinha sido escrito pelo irmão dele, que se chamava Giovanni. Uma das coisas que chamou atenção é que eles estavam planejando jogar a culpa no Pietro Lotti, que era irmão da Bárbara. Era pro Stefano falar pra polícia que quando o menino Natalino, né, que tava lá no carro no dia do assassinato, quando ele disse tio Piero, na verdade era tio Pietro. E aí o promotor achou que se eles estavam tentando inocentar o amigo, que era o Piero, porque entrou outro nome aqui, gente, que era o Pietro Lotti, que era irmão da Bárbara. E aí, tinha aquele outro amigo, Piero Mucarini, que a gente já tinha citado antes, é amigo do Stefano, da família dele. Então, eles estavam tentando incriminar, dizendo que o amigo, na verdade, era o Pietro, né? Tentando jogar um negócio pro irmão da Bárbara. E aí, o promotor pensou, bom, se eles estão tentando inocentar o amigo, é porque ele deve ser culpado. Gente. Então, ele mandou prender o Piero Mucarini.
E aproveitou para prender o irmão do Stefano, o Giovanni. Quer dizer, que acabou de entrar nessa história aí porque tinha escrito o bilhetinho. E o promotor ainda, gente, deu uma entrevista dizendo que a população podia dormir tranquila, porque eles tinham prendido o monstro de Florença. Só que no dia 24 de janeiro de 84, 6 meses depois da prisão do Mucchiarini e do Giovanni, mais um casal foi assassinado. Os corpos da Pia Rontini, de 19 anos, e do Claudio Stefanati, de 20, foram encontrados nas colinas de Vicchio. O Cláudio tinha sido baleado e ainda estava dentro do carro. Assim como outras mulheres, a Pia tinha sido arrastada para longe e sofrido aquelas mutilações. Só que dessa vez o assassino foi além e cortou também o seio esquerdo dela. Mas agora, gente, a polícia tinha um grande problema, porque eles estavam com 3 pessoas presas e os assassinatos ainda estavam acontecendo. Só que o promotor se recusou a liberar os 3, porque ele tinha certeza que eles tinham participado do assassinato da Bárbara e do Lobianco. Na lógica dele, eles podiam até não ser os assassinos, mas eles sabiam quem era. Com a incompetência da polícia, a população começou a ficar desesperada e começaram a criar várias teorias mirabolantes para tentar resolver esse caso. E uma das melhores fanfics que eles criaram foi que o príncipe da Itália, Roberto Corsini, era o verdadeiro assassino. Apesar da Itália já ser uma república na época, a família real ainda era muito respeitada. Então essas acusações criaram uma grande confusão. Mais uma família real aí entrando, né, pro drama. Gente, tudo começou 7 meses depois desse último caso, no dia 19 de agosto de 84. O que aconteceu? O príncipe Roberto desapareceu na floresta que ficava nos terrenos do castelo. Os amigos que estavam com ele naquele dia disseram que ele tinha resolvido dar uma volta, que ele não estava armado. E, quando ele não voltou para o castelo, a família chamou a polícia e começaram uma busca pelo terreno. E aí, o príncipe foi encontrado morto no dia seguinte com um tiro na cabeça. E aí as pessoas começaram a fazer os rumores porque elas pensaram assim, o monstro de Florença tinha que ser rico e inteligente para poder ter fugido da polícia por tanto tempo. E o castelo ficava perto de várias cenas dos crimes, então é óbvio que o príncipe era o monstro de Florença. E a teoria deles era praticamente, vocês já viram eu e o Batman no mesmo lugar? Então quem disse que eu não sou o Batman? Gente, sério, sobrou até pro príncipe. Mas nem a polícia nem a imprensa deram muita bola para essa teoria. Mas foi aí mesmo que as pessoas começaram a achar suspeito. Todo mundo começou, né, o kikiki, a fofoquinha. Nossa, mas muito conveniente para a família real que o príncipe tá morto e não pode ser investigado, né? É óbvio que a realeza pagou a polícia para eles não falarem nada. E 2 dias depois que o corpo do príncipe foi encontrado, aconteceu uma coisa muito estranha. Gente, alguém invadiu o castelo. E aparentemente nada de valor foi levado. E aí o que foi a história que eles criaram dessa vez, que o povo criou lá e começou a fofocar? Como a família real sabia que o príncipe era o monstro de Florença, eles tinham que arranjar um jeito de acobertar. Só que alguém descobriu e, em vez de contar para a polícia, resolveu chantagear o príncipe. E aí no dia do assassinato, eles teriam marcado de se encontrar e acabaram entrando numa briga. E aí que o chantagista teria atirado e matado o príncipe. Mas, mesmo depois da morte, o cara precisaria de provas de que o príncipe era um monstro. Então, por isso que ele teria invadido o castelo para roubar a arma e as partes dos corpos das mulheres que tinham sido cortadas. Então, tipo, ele estava procurando as evidências que era um monstro, né? Aí, óbvio que a família real não poderia contar o que tinha sido roubado. Ai, gente. E disseram que nada tinha sido levado, por isso que eles disseram isso. Só que, gente, 4 dias depois, essa teoria de chantagem, de não sei o quê, essa teoria foi pro lixo. Porque o verdadeiro assassino do príncipe confessou e foi preso. O cara tinha ido caçar na floresta do castelo, o que claramente era proibido, e encontrou o príncipe dando uma volta. Só que aí o príncipe começou a correr atrás do cara, né? Tipo, ei, não pode entrar aqui, não sei o quê. E o cara tentou atirar na perna dele, para tentar impedir dele alcançar. Mas, na correria ali, na confusão, acabou acertando a cabeça do príncipe. A população achou isso um absurdo, porque ninguém mataria outra pessoa por
né, por tão pouco, e isso só confirmou ali na cabeça dos fanfiqueiros que a família real estava, sim, tentando acobertar essa história. E essa convicção durou mais um ano, até que outros assassinatos começaram a acontecer. No dia 8 de setembro de 85, mais vítimas do monstro de Florença foram encontradas. Dessa vez era Nadine Morriot, de 36 anos, e o Jean-Michel Crasheville. Ele tinha 25. E os dois eram turistas franceses que estavam passando férias na Itália. O laudo identificou que eles tinham sido mortos 2 dias antes. E quando os corpos foram encontrados, estava irreconhecível. Por conta do calor que estava fazendo, o processo de decomposição estava mais acelerado. E eles já estavam inchados e cobertos de larvas, então dificultou um pouco a investigação. A reconstrução do crime mostrou que o assassino cortou a barraca em que as vítimas estavam acampando, o que teria feito eles se assustarem e irem ver, né, checar o que estava rolando. Quando eles abriram a barraca, o cara começou a atirar. A Nadine morreu na hora, mas o Jean-Michel recebeu alguns tiros superficiais primeiro, o que deu a chance dele fugir. Ele saiu correndo para tentar pedir ajuda na estrada, mas o assassino conseguiu o alcançar e o esfaqueou nas costas, peito, barriga e cortou a garganta dele. Depois de matar o Jean-Michel, o assassino voltou para o corpo da Nadine e fez as mutilações de sempre. Um dia depois dos corpos serem encontrados, chegou uma correspondência na promotoria. O assassino enviou um pacote endereçado para Silvia Della Monica, que era a promotora responsável pelo caso. E quando ela abriu, tinha o pedaço do seio da Nadine que ele tinha cortado. Como a Silvia era a única mulher da investigação, ela ficou morrendo de medo daquilo ser uma ameaça. Ela saiu do caso e contratou 2 seguranças para ficarem com ela o tempo todo. Outra coisa que chamou a atenção foi o fato de que o assassino tinha escrito na carta a palavra república, do mesmo jeito que a gente escreve em português, só que em italiano, república é escrito com 2 Bs. Isso fez a polícia achar que o assassino poderia ser estrangeiro, porque o italiano é a única língua latina que escreve a palavra com 2 Bs. Finalmente, depois de 14 assassinatos, a polícia começou a colocar avisos nas estradas, perto das colinas, avisando para as pessoas não irem lá à noite. Eles também fizeram panfletos nos principais idiomas europeus para entregar nas estações de trem, pontos de ônibus e hotéis. O primeiro-ministro da Itália ofereceu uma recompensa de R$500 milhão, mais ou menos R$1.600.000 na conversão de hoje, para qualquer pessoa que trouxesse informações que ajudassem a capturar o monstro. E uma das dicas que a polícia recebeu foi sobre o Pietro Pacciani, que, gente, ele não tinha nada a ver com o rolê até agora, tá? É um novo nome, uma nova pessoa. A carta dizia que esse cara, o Pietro Pacciani, mantinha a família presa em casa e ele abusava das filhas. Quando a polícia foi investigar, eles descobriram que o Pietro tinha matado o amante da namorada dele em 1951. Ou seja, 17 anos antes do primeiro assassinato do monstro. Como ele já tinha sido preso e solto por esse crime, eles foram até a casa do Pacciani investigar e tal, e não encontraram nada de útil, mas mantiveram o nome dele ali na lista de suspeitos para ficar de olho. Aí aconteceu uma coisa que também até então não tinha nada a ver com a história. No dia 8 de outubro de 85, um mês depois do último assassinato, o médico Francesco Narducci foi encontrado morto no Lago Trasimeno. Quando a polícia declarou que tinha sido suicídio, o povo começou a fazer o quê? Escrever fanfic, né? Eles tinham certeza que o Narducci era o monstro de Florença e tinha se matado porque se sentiu culpado, porque também ele era médico, né? Então, a fanfic das pessoas é que seria um médico, porque sabia fazer corte, apesar da polícia já ter falado que não era, mas beleza. A polícia não encontrou nada relevante durante a investigação dessa morte dele, mas guardem essa info, porque essa morte do Narducci ainda vai dar muito fuzuê. Na mesma época do 6º caso, lá em 1984, um outro serial killer estava ali na cidade de Florença. 6 prostitutas foram assassinadas e os ferimentos de faca eram um pouco parecidos com algumas das vítimas do monstro de Florença. Só que por algum motivo a polícia nunca pediu um comparativo para saber se o mesmo assassino estava matando de jeitos diferentes e tal.
Quando eles foram procurar pistas no apartamento da última vítima, eles encontraram um uniforme de uma empresa de manutenção chamada Quick House Repairs. E olha que coincidência, gente, o dono da empresa era o Salvatore Vinci, o amante número 1 da Bárbara. A gente voltou de novo para os nossos irmãos ali do The Vampire Diaries. Foi aí que a polícia finalmente resolveu investigar o Salvatore mais ainda. Lembrando que o irmão dele, o Francesco, o amigo deles, o Mucciarini, e o irmão do marido da Bárbara, o Stefano, né, o Giovanni, ainda estavam presos, tá? Só para vocês sacarem aqui. O Salvatore era o único suposto participante do assassinato da Bárbara e do Lobianco que estava solto. Então, lembrando, o marido dela, o Stefano, já tinha sido condenado, preso, cumprido pena por esse crime, estava solto, vivendo a vida. Ok. Eles reabriram a investigação do suicídio da esposa do Salvatore, aquela que supostamente tinha morrido por inalação de gás, lembra? O que eles estavam vendo? Vamos fuçar na vida desse cara, entendeu? E aí eles descobriram que no dia da morte, a esposa tinha ido esquentar o leite do filho na hora do jantar, mas o gás tinha acabado. Então ela pediu para usar o fogão da vizinha. Mas, se não tinha gás na hora do jantar, como que na madrugada ela se suicidou com inalação de gás? O Salvatore disse que quando ele chegou em casa, ele viu uma luz ligada no quarto, mas quando ele chamou pela esposa, ninguém respondeu. Ele achou que ela podia estar com um amante, então ele foi até o bar buscar o sogro e o cunhado para ir lá dar uma olhada com ele. E assim que abriu a porta de casa, o Salvatore disse que sentiu cheiro de gás, mas nenhum dos outros dois sentiu. E eles encontraram ela morta no quarto, mas a polícia da época não achou relevante as marcas que ela tinha no pescoço ou os arranhões no rosto dela, que poderiam ter indicado que ela tinha brigado com alguém antes de morrer, né? Isso convenceu a polícia que se o Salvatore tinha matado a própria esposa, ele seria capaz de cometer todos os outros assassinatos também. Então, gente, eles foram obrigados a soltar o Giovanni e o Mucciarini, que passaram 9 meses na prisão, e um mês depois, eles finalmente soltaram o Francesco, o irmão do Salvatore. Gente, o cara já estava preso há 2 anos, sem evidência nenhuma. Na esperança de conseguir mais informações sobre o Salvatore, a polícia prendeu de novo o Stefano. Gente, em 85 isso. Então, assim, o cara já cumpriu pena por esse crime, já foi solto, foi viver a vida. Show. Aí não, em 85 prenderam o Stefano de novo. E aí, eles descobriram o motivo do Stefano ficar mudando tanto de ideia. Lembra que ele falava, não, fui eu, não, foi o Salvatore, não, ele fui se eu. jogou aos pés do Salvatore, né? Sim, quando teve a tinha cariação coisa e tal. Então, a gente vai contar por quê, gente. Senta. Ele contou que ele estava com vergonha porque ele também transava com o Salvatore de vez em quando e ficou com medo dele contar para todo mundo se ele fosse preso. Gente, ele só era bi, ele só tava fazendo uma surubinha lá com a esposa. Ele só tava curtindo o rolê e... Ai, gente, o cara mas ficou enfim. preso anos. Nossa, sério. Enfim, a polícia soltou o Stefano, eles tinham prendido ele só pra, dar um sustinho pra ele falar a verdade e tal. E aí o Salvatore entrou oficialmente pra lista de suspeitos. Mas em vez de acusar ele dos 2 assassinatos lá, da Bárbara e do Lobianco, mais os 14 assassinatos do monstro, o juiz decidiu prender ele só pela morte da esposa dele, a lá do gás. Ele achou que ia ser mais fácil provar o assassinato da esposa e pelo menos, né, ia impedir ele de estar solto, matando mais gente, show. O julgamento começou no dia 12 de abril de 88. Então o Salvatore ficou preso por 2 anos enquanto esperava. Durante esse tempo, ninguém mais foi assassinado, então só convencia ainda mais a polícia de que, né, eles finalmente prenderam o monstro. E aí o Antônio, filho do Salvatore, foi chamado como testemunha, mas ele se recusou a falar. Eles só ficaram um olhando pra cara do outro lá num climão muito tenso. O Antônio disse depois numa entrevista que ele estava com muita raiva e que se os guardas não estivessem no tribunal, ele tinha estrangulado o pai. Lembrando que ele ficou sabendo que o próprio pai tinha matado a mãe dele, né? E fingiu aí que ela tinha se matado com inalação de gás. Então ele estava muito puto. Como o crime tinha acontecido 27 anos antes, várias testemunhas já tinham morrido, outras não lembravam de nada direito, as provas tinham sumido, então assim, não tinha como a polícia provar muita coisa. 7 dias de julgamento depois, o Salvatore foi inocentado e desapareceu.
Depois que o Salvatore sumiu, com razão, porque eu faria o mesmo, né? Porque essa polícia aí, sei lá, daqui a pouco eles te prendem por qualquer coisa. Enfim, o Salvatore sumiu e a investigação ficou um pouco parada por alguns anos. Até que um novo investigador assumiu o caso e resolveu começar tudo do zero. Sério, Vamos eu tô cansada só de pensar nesse investigador. Vamos lá, gente. O nome dele era Ruggiero Perugini. E ele ficou tão conhecido pela investigação que o Thomas Harris, sim, o autor das histórias do Hannibal, usou ele como inspiração. Mas vamos lá, vocês vão entender. O Perugini, vamos chamar ele de investigador Perugini, porque tem tanta gente nessa história que a gente tá confuso. Então, o investigador pegou uma lista de todos os homens entre 30 e 60 anos que tinham sido presos por crimes sexuais e bateu com as datas dos assassinatos do monstro. O que ele queria fazer? Ele queria ver se tinha alguém que estava solto quando os crimes foram cometidos, mas estava preso quando os crimes pararam. Ou seja, uma teoria de que o monstro teria parado de matar porque estava preso. O que até aí, como diz Mabê, tudo bem, né? Parece uma boa ideia. Então a lista caiu de milhares de homens para algumas dúzias, mas um nome se destacou no meio de tudo isso. Gente, vamos lá, era o Pacciani. O cara que tinha sido preso por matar o amante da namorada e abusar das filhas 7 anos antes. Lembra que teve uma denúncia numa carta que ele abusava e que ele seria o monstro de Florença e tal. Então esse cara aqui, voltamos na história dele de novo. Só que ele não tinha nada a ver com nenhum caso. E ele virou o suspeito principal e o investigador Perugini mandou a polícia revistar a casa dele de novo. E eles descobriram que logo depois do último assassinato, o Pacciani tinha sido preso por abusar sexualmente das filhas. Então batia com a teoria de porque os crimes tinham parado. E quando eles foram dar uma olhada na morte do amante lá da namorada dele, viram que o crime era bem parecido com os do monstro. O amante e a namorada dele estavam transando no carro, quando o Pacciani chegou e começou a bater na cabeça do cara com uma pedra e depois esfaqueou ele. O Pacciani tirou a namorada do carro e estuprou ela ao lado do corpo do amante. Só que ele deixou tanta evidência no crime que, assim, foi muito rápido pegar ele e prender logo. Quando o investigador Perugini perguntou por que ele tinha matado o cara, ele falou que quando viu a namorada mostrando os seios pro amante e tal, que ele ficou doido de raiva. Isso lembrou o investigador do fato de que o assassino tinha cortado os seios das últimas 2 vítimas mulheres. Só que, vamos lá, essa teoria tinha vários furos. Começando que o Pacciani não tinha nem 1,60 m de altura. E lembra que a investigação já tinha determinado que o assassino deveria ter pelo menos 1,80 m para conseguir atirar pela janela do trailer quando ele matou os turistas alemães. O outro problema era que no último crime, o assassino tinha conseguido correr atrás de um cara de 25 anos que era campeão de corrida na facul. E o Pacciani tinha 60 anos, já tinha sofrido um infarto, tinha escoliose, tinha um joelho ruim, hipertensão, diabetes e tumores na garganta e no rim. Desculpa, não era pra eu rir, mas é porque ele, ele sofreu, ele acertou no bingo das doenças, mano. Ele tinha um monte de coisa. Enfim, ele não teria muita condição, digamos, de ter feito tudo isso, de correr atrás do cara. Enfim, o investigador Perugini pensou nessas coisas? Não. Ele não se apegou nisso, ele focou no que batia. A maior evidência era um quadro que eles encontraram na casa do Pacciani, que era a imagem de um centauro com a cabeça de um esqueleto segurando uma espada. No canto do quadro tinha umas múmias que o investigador disse que eram a representação dos policiais. E na frente deles tinha 7 cruzes pintadas no chão, cercadas por flores. As 7 cruzes representavam os 7 casais que o monstro tinha matado. E no canto na tela tinha a assinatura do Pacciani. Gente, que interpretação, né? Que loucura. Aula de arte, né? O que está acontecendo aqui? E onde vai estar essa imagem? Ela vai estar no nosso site, modusoperandipodcast.com. O quadro é bem bonito, inclusive, viu? E até aí tudo bem. Só que agora, gente, o investigador Perugini tinha um problema. Como a polícia tinha ligado a arma do assassinato da Bárbara e do Lobianco aos assassinatos do monstro, tal, por causa das marcas na bala, ele ia ter que dar um jeito de explicar como é que ela tinha ido parar na mão do Pacciani, já que ele não tinha nada a ver com o rolê, né? Só que foi muito fácil. Ele só acusou o Pacciani de ter cometido aquele crime também, mesmo que não tivesse nenhuma evidência de que ele estava lá.
ou sequer que ele conhecia algum dos caras. Ninguém estava comprando muito essa teoria do investigador. Mas o cara era um assassino, tinha abusado das filhas, tinha sido preso por isso. Então, assim, o povo também não estava muito ali querendo defender o cara, não. Por causa disso, todas as pessoas que supostamente tinham participado do assassinato da Bárbara e do Lobianco foram tiradas da lista de suspeitos dos crimes do monstro. E ainda do assassinato da Bárbara e do Lobianco também, porque agora a culpa de tudo era do Pacciani. Então, assim, parabéns. Vocês estão lembrando do Francesco, do Giovanni, do Murchiarini, todo mundo que estava preso, ficou preso meses, o outro ficou preso 2 anos. Show! Agora ninguém tinha nada a ver com isso. Ok. O investigador Perugini ficou 3 anos tentando encontrar alguma prova concreta do envolvimento desse cara aí do Pacciani nos crimes, mas não deu em nada. Até o nosso famoso FBI se meteu na história e fez o quê? Fez um perfil do monstro. E o perfil dizia que ele era um cara solitário, sexualmente impotente, que odeia mulheres e que se satisfaz sexualmente por meio dos assassinatos. E isso não tinha nada a ver com o Pacciani, principalmente a parte da impotência, até porque ele tinha abusado sexualmente das filhas. Então, a polícia resolveu fazer o quê? Vamos soltar o Pacciani? Não, eles resolveram esconder o relatório do FBI. É isso, esse relatório nunca existiu, esconde aí e enfia na gaveta, Mabê, ninguém vai saber. Ninguém vai nem saber, não vai nem desconfiar. Gente, que ódio! Até que um dia eles estavam revistando a casa do Pacciani pela milionésima vez. E somente dessa vez, eles encontraram um cartucho calibre 22 no chão do jardim. Olha que coincidência. Ele não tinha os arranhões da arma do monstro e tal. Mas o Perugini disse que era porque a bala não tinha sido usada ainda. E alguns policiais que estavam fazendo a busca acharam meio esquisito o cartucho ter aparecido ali. Porque eles já tinham revistado a casa várias vezes e nunca acharam nada. E os especialistas em balística da polícia falaram que não era impossível que fosse o mesmo tipo de bala que o assassino usava. Gente, não é impossível. Então, talvez tenha chance de... Então, vão prender. Já tava Ai. preso, né? Mas, enfim. Gente, assim, não tenho palavras pra esse cartucho que foi encontrado no jardim. Suspeito. 100 mil anos depois. Isso já tava bom o suficiente pro Perugini, entendeu? Ah, se não era impossível, então pra mim já tá bom, já tá resolvido. Em janeiro de 1993, o Pacciani foi preso e acusado de ser o monstro de Florença. O julgamento do Pacciani começou no dia 14 de abril de 94, mais de 1 ano depois que ele foi preso. Quando a promotoria começou a mostrar as provas contra ele, já aconteceu o primeiro problema. Os jornalistas descobriram que aquele quadro do Centauro... Vocês estão sentados? Senta. Aquele quadro do Centauro que a polícia tinha encontrado, que eu falei até que era bonito, quadro, interessante. Encontraram um quadro na casa do Pacciani, que era uma das provas, falando que tinha, né, uma interpretação, que eram as polícias, era a morte, era sei lá o quê. Gente, era um quadro de um artista chileno chamado Christian Olivares. O pintor deu uma entrevista dizendo que a intenção dele era representar os horrores da ditadura e que ele estava revoltado que estavam usando como prova de um assassinato. Gente, sério. Sério mesmo. Gente, o investigador Perugini passou vergonha no tribunal, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, pra tentar salvar o lado dele, eles... Olha que ódio. Ele falou que tinha sido a mídia que deu tanta importância pro quadro. Ele mesmo nem queria usar como prova. Então tava fazendo o quê no julgamento essa merda? Levou por quê esse quadrinho aí, amore? Ai, gente, o golpe tá aí, né? Gente, eu ri muito quando eu soube. Bom, mas 6 meses depois que o julgamento começou, chegou a hora das filhas do Pacciani testemunharem. O tribunal inteiro ficou em choque com as descrições de abuso que elas contaram. Ele batia nelas, batia na mãe, ele abusava sexualmente de todas elas, ameaçava de morte. Então, assim, óbvio, isso prova que ele era um lixo, que ele era uma pessoa horrível, mas isso não prova que ele era o serial killer de Florença. Elas não lembravam de ter visto nenhuma arma, mancha de sangue, ouvir ele confessar alguma coisa estranha quando tivesse bêbado. Enfim, assim, nada que ligasse aos assassinatos do monstro. A única evidência que eles tinham era aquele cartucho
que milagrosamente eles encontraram lá no quintal do Pacciani depois de 4 anos de investigação. Eles chamaram um cara, que era o Mário Vanni, pra testemunhar. Só que o cara tava assim, o que estou fazendo aqui? Ele tava confuso com a situação toda. Ele passou o tempo todo dizendo que ele conhecia o Pacciani, mas eles eram amigos de piquenique. E eles não se conheciam tão bem assim. O Vanni jurou que ele não sabia de nada com nada e ele não parava de repetir toda hora. Gente, eles eram só compagni di merende, que é tipo... que eu sei lá o que é isso, amigo de piquenique. Deve ser, assim, um amigo Gente, que você vê... O que é um amigo de piquenique? É tipo... É sensacional isso. Eu acho que é tipo alguém que você vê às vezes, assim, num rolê aleatório, tipo amigo né? de balada, né? Só que de piquenique. Tipo isso. Só que sem álcool. Ou não, né? Se for um brunch, pode ter. Enfim, essa frase, nesse julgamento, ficou tão famosa lá na Itália que virou uma gíria pra dizer de um amigo que parecia inocente, mas na real tava fazendo besteira. Então, tipo, putz, a Madbe é minha companhia de merende. Ai, gente, eu amei. Vou só falar assim agora. É tudo. Aí tá, a segunda testemunha foi um cara chamado Lorenzo Nesi, que acabou virando uma testemunha profissional da polícia. Gente, ele sempre estava lembrando de coisas muito convenientes, sempre que precisavam prender alguém. A primeira coisa que o Lorenzo disse foi que ele e o Pacciani sempre saíam para caçar juntos. Apesar que o Pacciani tinha dito que ele não tinha nenhuma arma e eles não tinham achado nada na casa dele. Mas enfim, 20 dias depois, o Lorenzo convenientemente lembrou que no dia do último assassinato, ele viu um carro vermelho com 2 pessoas saindo da estrada que dava ali para as colinas. E ele tinha 90% de certeza de que o Pacciani era o motorista. E daí o juiz perguntou, por que você não falou isso 10 anos antes, né? Por que você disse isso agora? Aí ele falou que na época ele tinha 70% de certeza que era o Pacciani. Mas agora, 10 anos depois, ele tinha 90% de certeza. Então, assim, sério, que testemunho é esse, Brasil? E o juiz ainda parabenizou ele por ser uma pessoa tão correta. Mas pera, amiga, quantos por cento do seu cabelo é azul, por exemplo? 90%. Não, 100% porque o meu cabelo é azul, né? Eu pinto de preto na raiz. Ah, tá. Eu demorei pra... Eu fiquei... hã? Gente, como assim? Quem que cria essas porcentagens? What Não, the fuck? e assim... 10 anos antes, ele tinha era 70%. menos. 10 anos depois, você tem mais? Como que você pode assim? ter mais certeza? Você lembrou mais 10 anos depois? Gente, a minha memória é podre. Não Mas faz esse sentido. cara aí, sei lá, estranho. Ó, o Jonas concorda. E o problema é que ele errou a cor do carro do Pacciani, porque o Pacciani tinha um carro branco, não um carro vermelho. Então, assim, nada tava fazendo sentido ali. Nem a polícia pagando o cara. Bom, tô falando da minha cabeça, tá, gente? Que pagaram ele, mas, tipo, nem assim ele acerta o rolê. Mas, olha isso, o Perudini falou que ele se confundiu por causa da luz do farol. E ficou por isso mesmo. Gente, um carro branco para um carro vermelho é muito diferente, né? Se fosse um carro cinza para um branco, ou um vermelho para um preto, talvez, no escuro, né? Talvez... enfim. É que no escuro, mano, eu até entendo. Essa parte do escuro eu entendo. Não, porque... mas branco... eu sou... Eu, cara, sei lá. Assim, longe de mim defender o Lourenço. Passar pano pro Lourenço. Né, assim, longe de mim, porque eu não quero passar nenhum pano pra ele. Mas eu me confundiria muito, juro. Branco? Tá bom, mas, gente... por mais que a gente esteja achando um absurdo, isso foi o suficiente para os jurados condenarem o Pacciani a 14 prisões perpétuas pelos crimes do monstro de Florença. Mas inocentaram ele do assassinato da Bárbara e do Lobianco, porque ninguém apresentou alguma prova de que ele tinha algo a ver com a história. Ele não tinha nada a ver, ele nem sabia quem era esse povo. Como se dessa história tivesse apresentado prova, né? Mas beleza. Se for por isso... E, gente... Olha isso. Como prêmio por ter capturado o monstro de Florença, o investigador Perudini foi mandado para Washington, lá nos States, para trabalhar com o FBI. É uma piada, né? A gente sabe que as pessoas medíocres, elas crescem assim, né? Ódio, né? Fazendo coisas absurdas,
não capturou ninguém, enfim. De acordo com a lei da Itália, todo mundo que é condenado à prisão perpétua tem direito a apelar a sentença automaticamente. Então, 2 anos depois do Pacciani ser preso, né, em 96, chegou a vez dele de apelar o caso. E, gente, quando o novo juiz olhou tudo, ele falou assim, abre aspas, se não fosse tão trágico, eu iria rir, porque parece que a investigação foi feita pelo Pantera Cor-de-Rosa. Fecha aspas. Então, gente, olha que palhaçada que foi que o juiz falou. Tipo, realmente, né, esse caso tá tudo uma grande palhaçada, essa investigação. E essas prisões aí. E aí o advogado do Pacciani não precisou falar nada, gente, porque o juiz mesmo foi detonando tudo, as provas, entre aspas, né, todas as informações do primeiro julgamento. E como o Perudini tinha ido lá para os Estados Unidos, né, pagar de bonzão no FBI, a polícia teve que designar um outro cara para tomar conta do caso. O nome dele era Michele Giuttari e ele estava morrendo de medo de perder o caso. E, curiosamente, ele também foi um dos investigadores do caso da Amanda Knox, que a gente já contou aqui no episódio 19. Como a coisa não estava favorável para o lado dele, ele resolveu bolar um plano muito louco, né? Como se nada nessa história já não fosse. Como se tudo nessa história já não fosse. Ele pegou o testemunho do Lorenzo Nesi, que falou que viu o carro vermelho lá, que não era vermelho. O cara tinha falado que viu 2 pessoas dentro do carro no dia do último assassinato. E o investigador Giuttari resolveu que tinha que encontrar quem era essa segunda pessoa. Gente, vocês estão sentados? Eu vou ficar falando isso toda hora. A culpa sobrou pro Vanni, o amigo do piquenique do Pacciani, que assim chegou no rolê perdido. Para tentar impedir o juiz de inocentar o Pacciani, o Vanni foi preso como cúmplice dos assassinatos. Gente, coitado do Vanni, né? Coitado do homem. Até que no último dia do julgamento, um policial chegou esbaforido no tribunal, falando que 4 testemunhas tinham acabado de aparecer. Por razões de segurança, ele não poderia falar o nome das testemunhas. Então, gente, vou fazer a Carol Moreira aqui de novo. Vocês estão sentados? Eles chamaram de alfa, beta, gama e delta. Gente, imagina tá rolando o julgamento, chegar um cara esbaforido e gritar: achei 4 testemunhas. É a alfa, a beta, a gama e a delta. Gente, será assim, que tem vídeo disso, gente? Gente, pelo amor de Deus, ia ser tudo. Assim, tipo, que surto foi esse? Enfim. E que essas testemunhas seriam muito importantes pro caso, porque 2 delas estavam presentes no dia do último assassinato. E que elas teriam visto Pacciani cometer o assassinato e uma delas até confessou que tinha ajudado ele. Só que quando o juiz ouviu isso, gente, ele surtou, ele perdeu a paciência rapidinho. Ele falou, isso aqui é um tribunal, não é aula de matemática pra ficar tentando adivinhar quem que é alfa, quem que é beta. Se elas quiserem testemunhar, podem vir até aqui, senão eu vou ignorar. Gente, o juiz foi perfeito, né? Perfeito. É isso, gente, é isso. E já que ninguém apresentou mais provas, o juiz inocentou o Pacciani de todos os crimes e o Pacciani foi solto. E o coitado do companheiro de merende, o Vanni, o amigo de piquenique. Bom, se o Pacciani não tinha nada a ver com o crime, logicamente o Vanni não tinha como ser cúmplice, certo? E aí ele foi solto. Não, gente... Ele continuou preso. Vocês é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. E isso tudo do Pacciani ser solto causou uma confusão na cidade, porque algumas pessoas concordavam com a falta de provas, mas o resto estava revoltado que o juiz tinha soltado o monstro de Florença. Ele tinha, teoricamente, ignorado as testemunhas oculares do crime e a prisão do Vanni como cúmplice. E por causa disso, a Suprema Corte Italiana resolveu ignorar esse veredito e começar um novo julgamento. Gente, chega. Só que dessa vez, o Pacciani não ia ser julgado sozinho. O Vanni, o amigo de piquenique, e a testemunha misteriosa que falou que tinha participado iam ser julgados como cúmplices. Gente, coitado, o cara só queria fazer um piquenique em paz e olha no que deu. Ai, gente, não dá, sério, eu tenho muita dó do Vanni. Eu sou Team Vanni. Bom, os jornalistas entraram em ação para encontrar as tais testemunhas misteriosas. E eles descobriram, gente, que o Beta era um cara chamado Giancarlo Lotti
E foi ele que confessou ter ajudado o Pacciani a cometer o último assassinato. E o Alfa era um cara chamado Pucci, e diz que tinha testemunhado o crime. Só que a gente vai continuar chamando de Alfa, Beta, Gama e Delta, né? O resto também, porque, gente, vai ser mais fácil. Tem tanto nome nessa história que a gente achou que se a gente trouxesse um Giancarlo e um Pucci aqui no meio do caminho de novo, ia dar problema. Então, o que aconteceu? O Alfa falou que ele e o Beta estavam indo para Florença quando eles viram um carro de cor clara parado perto de uma tenda e viram 2 caras saindo do carro. Os caras ameaçaram matar os 2 se eles não fossem embora, então eles saíram correndo. E aí o Beta concordou com a história e ainda disse que tinha reconhecido os 2 caras, que era o Pacciani segurando uma arma e o Vanni com uma faca. E ainda disse que não foi coincidência eles terem testemunhado tudo aquilo. O Beta disse que sabia que o assassinato estava marcado para acontecer e ele tinha ido lá para ajudar o Pacciani e o Vanni. Segundo ele, o Vanni atirou na vítima, mas ela não morreu, então ele atacou ela com a faca. Só que o relatório do legista disse que ela morreu com o tiro e todos os cortes tinham sido feitos depois da morte. Então, o relatório do legista nem batia com esse testemunho. E não tinha nenhuma evidência de que mais um assassino estava lá na cena do crime. Eles também descobriram que a testemunha Gama era uma prostituta chamada Ghiribelli e o Delta era um cafetão chamado Gali. E a gente vai chamar de Gama e Delta, porque realmente tá difícil a quantidade aí. A Gama diz que o Pacciani, o Vanni e o Beta se encontravam no bordel para fazer... Gente, vocês estão sentados de novo? Olha o que eles faziam. Um culto para o demônio. Um culto pro capeta. Sim, eles se encontravam no bordel para fazer um culto pro capeta. E a Gama falou que o dono do bordel já tinha morrido. Então, assim, não tinha como ninguém verificar se a informação era verdade ou não. E a única coisa que eles tinham era toda essa história aí das testemunhas misteriosas, né? Alfa, Beta, Gama e Delta. O testemunho do próprio Beta se incriminando. E o Vanni, o homem do piquenique, confuso, sem saber o que estava fazendo lá, né, gente? O que eu vim fazer aqui? Eu só queria um piquenique, eu só tenho 6 anos. Então, assim, era bem essa vibe. Então aconteceu o julgamento dos 3. Quem 3? O Pacciani. Lembrando, a polícia recebeu uma dica aleatória sobre ele 1000 anos antes. Ele tinha sido liberado. Aí um detetive novo cismou com ele, foi condenado, apelou o caso, foi liberado de novo. Inclusive, durante esse julgamento de agora, ele estava solto já, ok? Então, o primeiro era o Pacciani. O segundo era o coitado do amigo de piquenique, o Vanni, que, de novo, era um amigo aleatório desse cara aleatório. Então, assim, X. E o Giancarlo Lotti, que foi uma testemunha X que veio do nada, que é o Beta, né? E que depois disse que viu o assassinato, que participou. E assim, muito provavelmente uma opinião minha, tá, gente? Uma confissão forçada, né? Porque isso, né? Muito estranho. Enfim. Então, dia 22 de fevereiro de 98, 2 anos depois que o Pacciani foi solto, ele teve um ataque cardíaco e morreu. E sim, gente, o julgamento ainda estava rolando. Olha que dramático. E aí, na mesma hora, começaram as teorias da conspiração que ele tinha sido assassinado, claro, não é mesmo? O novo responsável pelo caso, o investigador Giuttari, pediu a exumação do corpo para provar que nada tinha acontecido. Sim, gente, o cara já tinha sido enterrado e foram lá tirar o corpo de volta. O homem não tem paz nem depois de morto. Que inferno! E os resultados do exame deram positivo para envenenamento por tomar muitos remédios para o coração. E os médicos disseram que quando os pacientes estão prestes a ter um ataque cardíaco, eles costumam exagerar na dose do remédio porque eles sentem dor. Então poderia ter sido isso. Mas as pessoas ainda acreditavam que ele tinha sido morto por não contar o que sabia. E é óbvio, gente, que esse julgamento foi uma piada e eles foram inocentados, né? Não é? Não, não é, gente. Não foi isso que aconteceu. No dia 24 de março de 98, eles foram condenados por todos os assassinatos do monstro de Florença. O Vanni, o piquenique lá, pegou prisão perpétua, enquanto o Lotti, que é o Beta, recebeu 26 anos. E o Pacciani só não foi condenado porque ele estava morto.
investigador de Utah estava crente que ele estava arrasando depois que ele tinha conseguido prender os culpados, entre aspas, né? A única coisa que ele não tinha conseguido provar era como pessoas tão simples quanto o Beta, né, que era o Locke, o Vani e o Patiani, foram capazes de planejar todos os assassinatos sozinhos. Mas calma, gente, ele já tinha a ideia perfeita. Ele resolveu usar o depoimento da moça, a que era prostituta, né, a testemunha Gama, falando que viu os três indo participar de cultos satânicos. E ele começou uma segunda investigação para ver quem seria o mandante. Então, vamos lá. Ele não só pegou 3 pessoas aleatórias e culpou do crime, mas também inventou que tinha um mandante, tá? Na visão dele, pessoas muito poderosas da Itália tinham pago os 3 para matar e cortar as partes dos corpos de mulheres para usar em rituais. Caso Evandro Feelings, né? E segundo ele, os melhores sacrifícios para invocar demônios são os sacrifícios humanos e que na hora que as pessoas têm orgasmos, elas liberam energias muito poderosas. Então era por isso que o assassino matava as pessoas que estavam transando. Gente, olha esse tutorial aqui de invocação de demônio, né? O cara parecia que manja bastante. Enfim, então o que ele precisava fazer era encontrar o cara que estava por trás desses cultos ao demônio. E aí ele desenterrou, gente, como se não bastasse tudo isso que a gente está passando nessa história, ele desenterrou uma lenda da história da Itália, que é a Ordem da Rosa Vermelha, uma organização diabólica supostamente responsável por várias catástrofes do mundo. Tanto que, para muitos, ela foi responsabilizada pelo ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro. Uma das provas que ele usou para essa teoria foi que lembra daquele objeto hexagonal que tinha sido encontrado na terceira cena do crime? Ele voltou, gente! Ele voltou. E ele voltou na forma do quê? Ele voltou como um objeto hexagonal, como você sabe, né? A base tem 6 lados. Por que que tem 6 lados? Porque é o número do diabo. E esse objeto, ele servia como uma ponte entre o nosso mundo e o inferno. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. Eu quero entrar nesse objeto e ir embora pro inferno. Não, eu quero invocar o demônio agora e pedir pra ele, não sei, tirar esse detetive da história, como se tivesse acontecendo agora na nossa frente. Mas não adianta, exatamente. Cada um que entra é pior. Socorro. Florença, me ajuda. Vai piorar, gente. Então, vamos lá. Como a polícia não estava chegando a lugar nenhum nessa segunda investigação, o jornalista Mario Spezzi, aquele cara que a gente já citou aqui brevemente, né, que acabou dando até o nome, né, de Monstro de Florença, ele resolveu pesquisar por conta própria. Nessa época, ele tinha uns 50 anos de idade. E em 2000, ele se juntou ao escritor americano Douglas Preston, que tinha uns 44. O Preston escrevia livros de suspense que tinham assassinatos e tal, e ele estava morando lá em Florença. E a partir de então, o Preston passou a fazer um trabalho de jornalismo investigativo junto com o Spezzi. Então, quando a gente se referir aos dois juntos, ao Preston e o Spezzi, a gente vai falar jornalistas, tá? Para facilitar. Então, beleza. Os dois jornalistas começaram a trabalhar. O Spezzi descobriu que em 74... o Salvatore, sim, gente, ele voltou. O Salvatore voltou. Que era o amante número 1 da Bárbara, que estava envolvido, teoricamente, né, no assassinato dela com o Lobianco e tal. Que ele tinha ido na polícia contar que a casa dele, lá em 74, tinha sido roubada. Isso tinha acontecido depois, né, que a Bárbara morreu, porque ela morreu em 68, isso foi em 74. E essa denúncia aconteceu 4 meses antes do outro assassinato do monstro, que foi em 74. Que começou a investigação. E aí os dois jornalistas acreditavam que o Salvatore tinha ficado com a arma do crime lá de 68, da Bárbara e do Lobianco, e que existia a possibilidade do assassino ter roubado a arma quando invadiu a casa. Só que quando a polícia perguntou o que tinha sido roubado, o Salvatore disse que não sabia. Então eles achavam que o Salvatore só tinha ido fazer a denúncia, porque caso o ladrão fizesse alguma coisa com a arma, a reclamação estava gravada. Foi aí que eles começaram a ligar os pontos. Quem é que tinha acesso à casa e o Salvatore podia estar tentando proteger? Quem é que estava em Florença quando os crimes tinham sido cometidos, mas se mudou quando eles pararam? Quem tinha um histórico de impotência sexual que batia com o relatório do FBI? Era o próprio filho do Salvatore, o Antônio Vinci. E
aí os jornalistas, mexendo uns pauzinhos aí, conseguiram uma entrevista com o Antônio. Quando o Spezi perguntou se ele podia gravar a conversa, o Antônio falou que não, gente, porque a voz dele era muito aveludada para ser colocada em uma caixa. Será que a nossa não é, então? Porque a nossa tá em várias caixas. Em várias caixas. Não, cala a boca, Antônio, só fala bosta. Bom, eles começaram a fazer umas perguntas mais gerais, tipo, como é que era o relacionamento dele com o tio, né, o Francesco, querendo entender um pouquinho mais sobre isso. E aí o Antônio falou que eles eram muito próximos, que ele até tava com o Francesco no dia que ele tinha escondido o carro da polícia. Lembra que a gente comentou que ele escondeu um carro, ele não sabia explicar o motivo e ele foi preso, né? E aí o Spezi jogou um verde para ver o que acontecia e disse que sabia que o Antônio tinha sido a pessoa que assaltou a casa do Salvatore. E o Antônio confirmou, gente. Ele confirmou. E ele falou que como o pai não disse o que foi roubado, ele só foi acusado de invasão de domicílio. Mas ele e o pai tiveram uma briga depois e o Antônio quase cortou a garganta do Salvatore com a faca de mergulho dele. Isso chamou a atenção dos jornalistas, porque uma faca de mergulho era exatamente a arma que o legista tinha dito que foi usada para mutilar as vítimas. E uma faca de mergulho não é um negócio assim, né? Tipo um canivete, sei lá. Não é um negócio assim que todo mundo tem em casa, né? Aí o Spezi resolveu ser ousado e perguntou se o Antônio não tinha roubado a arma calibre 22 da casa do Salvatore. E o Antônio disse que podia provar que ele não roubou. Ele disse que se tivesse roubado, teria atirado na cabeça do pai. Lembrando que o Salvatore tinha sido condenado por matar a mãe do Antônio, né? A que supostamente tinha morrido por inalação de gás. Então dá pra entender a raiva que ele sentia do pai. No final da entrevista, o Antônio estava sendo super educado, se despediu dos dois, né? Até que ele chegou perto do Spezi e disse: "Escuta aqui, eu não gosto de joguinhos." E bateu a porta da casa. E aí o jornalista Spezi recebeu uma dica sobre a morte do Francesco Narducci. Calma, gente, é outro Francesco. Era aquele médico que tinha morrido afogado lá no lago Trasimeno, em 85. E a pista veio de um membro da máfia italiana que falou que o Narducci não tinha se suicidado como todo mundo pensava. Que ele tinha sido assassinado pela Ordem da Rosa Vermelha. Sim, gente, o culto satânico que o investigador de Utari estava convencido que estava por trás dos assassinatos do monstro. E a pista ainda falava que o corpo que estava no túmulo do Narducci nem era dele. Que a ordem tinha matado o Narducci porque ele tinha ameaçado contar tudo para a polícia e tal, mas substituíram o corpo dele por outro antes de jogar no lago. Gente, sério, assim, isso não faz nem sentido. Não faz sentido, não tem lógica. E aí o Spezi agradeceu a dica, mas falou, olha, tô de boa, acho que essa história eu vou passar, tá bom? Vou estar passando. Vou estar passando, mas obrigada aí, vou continuar aí seguindo a vida. Mas outra pessoa se interessou muito pela informação. Quem vocês acham? Quem? Um cara novo, tá? Era um cara chamado Giuliano Menini, um novo juiz da região. Ele também ia ser um dos responsáveis pelo caso da Amanda Knox, lá em 2007, tá? Só pra vocês saberem o nível. Enfim, o Menini estava investigando um caso sobre uns agiotas X. E eles mandaram uma mensagem falando: cuidado, ou você vai acabar do mesmo jeito que o médico do Lago Trasimeno. Então, o Menini resolveu reabrir o caso da morte do cara, né, do médico Narducci, e investigar a história do envolvimento dele no caso do monstro. Assim que o caso foi reaberto, os agiotas supostamente mandaram outra mensagem dizendo: cuidado, ou você vai acabar do mesmo jeito que o Narducci e o Patiani. Ou seja, o médico do lago e o cara que foi acusado e depois morreu do coração. Agora eles tinham feito uma referência direta ao caso do monstro e aumentado as suspeitas que o Patiani tinha sido assassinado e não tinha tido um ataque cardíaco. Ai, gente, a polícia pediu que o corpo do médico fosse exumado. Relembrando, o médico X, que não tinha nada a ver com a história, agora também estava sendo exumado por nada. E adivinhem, eles confirmaram com um teste de DNA que era ele mesmo que estava no caixão. Olha só. Mas é claro que isso não impediu, né, as fanfiqueiras de continuar aí criando essas teorias da conspiração.
E o juiz continuou nessa, gente. Ele achava que o corpo tinha sido substituído de novo, porque o assassino sabia que a exumação ia acontecer, então ele foi lá, colocou o corpo certo e tirou o que tava lá antes. O assassino tá ali, tendo essas informações todas, e ele tá ali, ó, só pensando, beleza, agora eu vou ter que catar um corpo qualquer aí. Deixa eu matar alguém rapidinho aqui, vou Não, pegar amiga, esse não é um corpo corpo aqui. qualquer, é o corpo do cara. É o corpo do Narducci que verdade. eles botaram de volta. Então, tipo, verdade. onde que eles esconderam essa coisa? Ele pegou o corpo do cara, tipo assim, pô, vamos lá voltar, pegar o corpo dele. Aí, beleza, a gente vai fazer essa troquinha aqui bem rapidinha. Não, ele ficou guardando esse Básica. corpo onde, esses anos? No armário dele. Só Gente. isso explica. Enfim, só que o legista encontrou uma coisa interessante, apesar de toda essa palhaçada aí. Tinha marca de asfixia no pescoço do médico e algumas fraturas na garganta. Então, que poderia ter indicado que ele tinha sido estrangulado. A polícia então arranjou outro suspeito de também estar por trás dos assassinatos do monstro. O coitado da vez foi o Francesco Calamandrei, que era farmacêutico. Ele não tinha nada a ver com a história até agora, ele é um personagem novo. Ele também chama Francesco porque estamos na Itália e todos os nomes são parecidos, mas vamos chamá-lo de Calamandrei. Então, 10 anos antes, o farmacêutico tinha se divorciado da esposa e ela tinha ficado com tanta raiva que acusou ele de ser o monstro de Florença. E para melhorar, ela disse que encontrou as partes mutiladas das vítimas no freezer de casa. Na época, a polícia investigou a história e não encontrou nada no freezer dela e nem nada mais que provasse isso. Mas quando o investigador de Utari estava dando uma olhada nos arquivos do caso, ele encontrou essa carta e ele falou: "É isso, vou usar isso aqui." Bora usar, né? Porque é assim que faz uma investigação. E aí, 4 testemunhas apareceram para dizer que tinham visto o farmacêutico se encontrando com o médico morto do lago, o Narducci. E, gente, quem eram essas 4 testemunhas? Quem eram, Marlene? Sim, eram as mesmas testemunhas milagrosas da outra vez. Ou seja, essas 4 testemunhas, elas veem tudo que acontece na cidade. Então, qualquer crime, é só chamar sempre a alfa, a beta, a gama e a delta. Tudo que acontecer. Enfim. E aí, pra só dar uma relembrada aí o que cada testemunha ajudou, né? O alfa falou que tinha visto o Pacciani cometer o último assassinato. A gama, ela supostamente presenciou os encontros do culto satânico. E o Lorenzo Nesi, ele era aquela testemunha, lembra? Que ia lembrando um monte de coisa convenientemente, tal, que saía pra caçar com o Pacciani. Ele viu o Pacciani dirigindo o carro vermelho lá na noite do crime. E o Alfa diz que viu o médico, o farmacêutico e até o príncipe, aquele que tinha morrido na floresta, juntos em um bar. Parece o começo de uma piada, né, gente? O príncipe, o farmacêutico e o médico entram em um bar. Em maio de 2004, enquanto a polícia focava no farmacêutico, a investigação dos jornalistas estava começando a chamar a atenção da mídia. O Spezzi foi chamado para participar de um programa de TV para contar as teorias dele sobre o caso. Durante o programa, ele mostrou que tinha descoberto de onde vinha aquele objeto hexagonal que o investigador tinha dito que era um portal para o inferno. Era um peso de porta. Ele até conseguiu comprar um igualzinho e ficou segurando durante a entrevista. Afrontoso, amei. O Spezzi também comentou sobre todos os furos na investigação da polícia, né? Sobre as prisões sem provas, sobre as testemunhas que apareciam do nada. A polícia se negou a fazer comentários para a equipe do programa, mas óbvio que o investigador ficou com ódio do Spezzi, né? Porque ele estava falando a verdade. Até que em novembro, o Preston, aquele outro jornalista, recebeu uma ligação urgente do Spezzi, dizendo que a polícia tinha chegado com um mandado de busca na casa dele. E o Spezzi só teve tempo de esconder as informações da investigação em um disquete, que era meio que o pendrive da época, né, gente? Aquela imagenzinha que aparece quando a gente usa o botão de salvar hoje em dia, aquilo é um disquete. E o mandado tinha vindo direto do investigador, o Giuttari, e dizia que o Spezzi tinha cometido 19 crimes. 19 crimes, Brasil. Só que estava escrito assim, crime A, crime B, crime C. Ninguém especificou quais eram. É tipo assim, você cometeu 19 crimes. Quais? 19. Foram 19 crimes. Eu não vou conseguir falar agora, são muitos crimes. Então, quando ele perguntou quais eram os crimes, o policial falou que ia demorar muito tempo para explicar todos. Então, era melhor seguir com a busca e depois eles falavam.
Mas o motivo da busca estava escrito no mandado. Segundo o investigador de Utari, o Spetzi mostrou um interesse muito suspeito na morte do médico e tinha prejudicado a investigação da polícia com a aparição dele na TV. Eles pediram para o Spetzi entregar tudo o que ele tinha sobre o monstro de Florença e foi aí que ele perdeu a paciência. O Spetzi apontou para o objeto hexagonal e assim, eu queria que fosse um portal para o inferno para levar o de Utari para o inferno, mas sabe onde estava o objeto, gente? No chão! Segurando a porta no chão. Tava segurando a porta no chão, porque era o quê? Um peso de porta. Apenas cumprindo a função dele, né? De peso de porta. Vivendo ali de boa. Gente, ele basicamente chamou os policiais de burros por não terem percebido que era só um peso de porta. Só que o que eles ouviram, Mabê? Eles ouviram uma confissão de que ele tinha um portal pro inferno. Gente, isso não pode ser verdade. Que ele tinha um portal pro inferno. Isso é fanfic, essa história. Essa história inteira é uma fanfic. Não é possível. E agora o investigador de Utari tinha uma prova de que o Spetzi estava diretamente envolvido com os assassinatos do monstro de Florença. Durante um ano inteiro, os advogados do Spetzi tentaram descobrir quais que eram as acusações contra ele. A tal das 19 acusações. Acusação A, B, C. Só que na Itália tem uma ordem judicial que torna ilegal revelar qualquer informação sobre acusações específicas, porque isso poderia atrapalhar na investigação. Até que em janeiro de 2006, quando o Spetzi estava trabalhando numa história que não tinha nada a ver com o monstro, ele encontrou um cara chamado Luigi Rocco, que era amigo do Antônio, o filho do lado do Salvatore, que os jornalistas ainda estavam suspeitando dele ser o monstro, né? E aí o Spetzi perguntou para esse Luigi aí se ele sabia sobre algum lugar afastado que o Antônio costumava ficar durante o período dos assassinatos. O Luigi disse que só tinha ouvido falar, mas ele tinha um amigo que sabia onde era. O nome do cara era Ignazio, e ele não só sabia onde ficava a casa, como tinha ido com o Antônio no mês anterior. E ele disse que viu uma gaveta meio aberta com 3 armas dentro, e uma delas parecia uma beretta calibre 22, que é a arma do monstro, né? Ele viu um armário de vidro com 6 caixas de metal dentro. O Spetzi achou que as 6 caixas podiam representar as 6 mulheres que ele matou, porque lembrando que uma das duplas das vítimas, né, eram 2 homens, então ele não fez as mutilações. E talvez essas caixas teriam as partes dos corpos dentro. O Spetzi estava tão animado, ele falou, cara, é hoje, vou resolver o caso do monstro e tal. Ele ligou pro Preston, o outro jornalista, e os dois decidiram ir até essa casa dar uma olhada. E aí os 2 jornalistas bolaram um plano. Eles foram até a casa pessoalmente, mas como eles não queriam correr o risco, né, de deixar uma pista de que tiveram lá e tal, eles só deram uma olhadinha pela janela e confirmaram que as caixas estavam lá mesmo. Como o Spetzi agora era um dos suspeitos, ele decidiu falar para a polícia que ele tinha recebido uma carta anônima contando sobre a casa. Porque aí ele ia falar, né, beleza, eu consegui essa informação por uma carta anônima e tal, e a polícia não ia culpar ele por ir até lá. Quando o Spetzi entregou a carta na delegacia, ele ligou para o Preston para contar e disse que tinha resolvido tudo. Quando o Preston começou a fazer umas perguntas, o Spetzi falou para ele parar, porque ele achou que o telefone podia estar grampeado, né, com alguma escuta. No dia seguinte, eles ficaram sabendo que o chefe da polícia tinha se recusado a receber a carta. E aí, um mês depois, o Preston recebeu uma intimação para comparecer até a delegacia para ser interrogado pelo juiz responsável pelo caso do monstro. O juiz começou fazendo muitas perguntas sobre o outro jornalista, o Spetzi, e sobre as teorias que eles tinham sobre o caso, até que o assunto chegou no Antônio, que é quem eles suspeitavam de ser um monstro. O Preston disse que eles acreditavam que a arma tinha ficado com a família dele, né, a família 20, depois do assassinato da Bárbara e do Lobianco, lá de 68, e eles tinham entrevistado o Antônio para saber mais sobre isso. Até aí tudo bem. Só que então o juiz perguntou sobre a visita que eles tinham feito até a casa do Antônio. O que ele não tinha como saber que tinha acontecido, né, gente? A não ser que tivessem vigiando ou que tivesse uma escuta nos telefones. E aí o Preston tentou explicar que eles tinham ido até lá como jornalistas e que ficavam num local público, qualquer um podia entrar.
Mas o juiz queria saber se ele tinha perdido o Spezzi de vista, né, em algum momento, e se ele tinha levado uma arma. Como o Preston era americano, ele estava respondendo tudo do melhor jeito possível, porque o italiano dele era bom, mas não era assim tão suficiente, né, não era fluente. E aí o juiz começou a usar isso contra ele, dizendo que ele estava se enrolando demais quando ele falava e que isso era muito suspeito. E aí, o juiz colocou para tocar a ligação que o Spezzi tinha feito para o Preston, logo depois dele ter entregado a carta anônima na delegacia. E ele usou o fato do Spezzi ter falado que tinha resolvido tudo para dizer que ele tinha ido lá na casa colocar provas para incriminar o Antônio. Como os telefones estavam gravando a conversa, o juiz ficou sabendo da visita antes deles irem e avisou para o chefe da polícia não receber a tal carta que viesse do Spezzi. Isso explicava por que ele se negou a receber. O juiz acusou Preston de perjúrio por ele ter supostamente mentido para a polícia sobre a casa. Ele não ia ser preso, mas ele tinha que ir embora da Itália imediatamente e não voltar nunca mais. E o Preston, ele era casado, ele estava morando com a esposa lá, então assim, pensa que ódio. No final do interrogatório, eles se recusaram a entregar uma cópia da transcrição do depoimento que ele tinha sido obrigado a assinar. Quando o Preston contou para o Spezzi o que tinha acontecido, eles perceberam que as acusações da polícia, né, contra o Spezzi eram muito mais sérias do que eles estavam imaginando. O problema não era só que o Spezzi teria atrapalhado a investigação da polícia. Eles achavam que ele estava envolvido nos assassinatos real, assim, e que eles estariam jogando toda a culpa no Antônio, né, que seria um cara inocente para despistar a polícia. No dia 7 de abril de 2006, o Spezzi foi preso, junto com o Luigi, o cara que contou pra ele sobre a casa escondida do Antônio. Olha isso, gente. Sério, pra mim o Luigi é mais um amigo do piquenique que caiu aí do nada. Outro piquenique. Coitado, outro piquenique. Apesar que o Spezzi também, né? Enfim, eles foram acusados de esconder provas sobre o assassinato do médico Narducci e acobertar o envolvimento dele nos assassinatos do monstro. Gente, a polícia fez uma busca na casa para procurar as supostas provas que o Spezzi tinha plantado para incriminar o Antônio, mas, olha só, eles não encontraram nada. Quando interrogaram o investigador de Utari, ele disse que não encontraram nada lá na casa porque ele prendeu o Spezzi antes que ele pudesse plantar alguma evidência. Gente, ele é tipo... Sabe aquele filme lá do Tom Cruise, que ele vê os crimes antes? Lembra? Como Sim. que chama aquele filme que ele vê uma tela, assim, do futuro? É o Minority Report? Sim, é o Minority Report. O Jotari tava no futuro, gente. Ele viu o crime antes e já aprendeu antes dele cometer. Ele é um gênio. Ele é um gênio. E aí, o juiz Menini escreveu um comunicado para a imprensa explicando o que eles acharam que tinha acontecido. Então, vamos lá. Na cabeça, né, fontes, cabeça do juiz e do investigador. Na cabeça deles, um grupo de pessoas muito poderosas de Florença estava por trás dos assassinatos do monstro de Florença. E o Narducci, o médico encontrado morto no lago, era uma dessas pessoas poderosas. Então, essas pessoas poderosas tinham contratado o Patiani, que já morreu do coração, o Vani, o amigo do piquenique, o Lotti, que era a testemunha beta, esses três, né, que já foram condenados, julgados lá. Os poderosos contrataram esses três para cometerem os crimes e jogarem a culpa neles se a polícia descobrisse. Mas quando a polícia começou a investigar a morte do médico Narducci e ligar ele com os mandantes do crime, os outros mandantes falaram para o jornalista Spezzi mudar o foco da investigação da polícia e culpar o Antônio. Isso, né, na cabeça deles lá. Então, o Spezzi estava ajudando a galera poderosa a desviar a investigação na cabeça deles. Então, era isso que eles acreditavam, tá, gente? Parece bem plausível, né? E aí, o Spezzi foi obrigado a ficar preso até o dia do julgamento porque ele era um perigo para a sociedade, segundo a polícia. Um mês depois, chegou o dia do julgamento do Spezzi. O investigador de Utari e o juiz Menini apresentaram todas as teorias sobre a ligação do Spezzi nos assassinatos, mas, gente, eles não tinham nenhuma prova concreta. A única evidência que eles tinham
era o famoso peso de porta do demônio que eles encontraram na casa do Spezzi. Grande evidência, né? O juiz responsável pelo caso concordou que era tudo especulação com base em absolutamente nada e declarou que o Spezzi era inocente. A repercussão do caso foi tão grande que o investigador Giuttari foi acusado de falsificar evidências. Durante as buscas no escritório dele, a polícia descobriu que ele estava burlando a lei para colocar escutas nos telefones de todos os jornalistas que escreviam sobre o caso do monstro. Além dos jornalistas, ele também estava ouvindo as conversas de vários juízes e investigadores envolvidos no caso. E como tudo isso tinha sido permitido pelo juiz Minini, os dois foram acusados de abuso de poder. Mas é óbvio que isso não deu em nada. Enquanto a polícia estava lá toda enrolada, lidando com a repercussão da liberdade do Spezzi e das acusações de abuso de poder, o Antônio estava passando despercebido na história. Ele chegou até aí num programa de TV para tentar limpar o nome dele das acusações do Spezzi, mas a polícia nem quis investigar ele. E durante o programa, o Antônio falou que ele estava revoltado com as acusações, só que não com as de assassinato. Ele estava mais preocupado porque o monstro era considerado impotente. E como que o Spezzi ousou de dar a entender de que ele era impotente? E olha que nojento, o Antônio chegou a dizer que se a esposa do Spezzi fosse mais nova e mais bonita, ele ia usar ela para mostrar como ele não era impotente na frente das câmeras. Tipo, cara escroto do caramba. O único julgamento que faltava aconteceu no dia 27 de setembro de 2007. O farmacêutico Francesco Calamandrei, o cara que a ex-esposa tinha acusado ele do nada de ser um monstro, ele estava sendo julgado, gente, como mandante dos assassinatos em nome do culto satânico. Ele foi acusado de contratar aqueles 3 lá, mas a única prova que eles tinham era o depoimento da ex-esposa, que não serve de nada, né? E das testemunhas, né? Alfa, Beta, Gama e Delta, que testemunharam contra o Pacciani 13 anos antes. O problema é que 3 das 4 testemunhas já tinham morrido. A única pessoa que estava viva era o Lorenzo Nesi. E mesmo assim, o julgamento durou 8 meses. No dia 21 de maio de 2008, o juiz declarou a inocência do farmacêutico, porque a acusação era inexistente. Como ele estava sendo acusado de ser o mandante dos crimes, o juiz deixou claro que não acreditava que tinha alguém por trás dos assassinatos e que o monstro matava por conta própria. O juiz disse que as acusações do culto satânico não tinham nenhuma lógica e invalidou toda a investigação. Obrigada, juiz. Os jornalistas Spezzi e Preston escreveram um livro, The Monster of Florence, A True Story, que seria o Monstro de Florença, uma história real. A gente usou esse livro aqui na nossa pesquisa também para esse episódio. O manuscrito original foi feito em sua maioria pelo Spezzi e foi publicado na Itália em 2006 como Dolci Colline di Sangue, que seria Doce Colina de Sangue. E depois o Preston deu um grau no livro e traduziu para o inglês, e essa versão foi publicada em 2008 e foi essa versão que a gente leu. Eles são bem críticos com relação ao trabalho da polícia nesse caso, com razão, e falam bastante dos problemas de terem sido acusados de estarem metidos no caso, sendo que eles estavam trabalhando, investigando, né? A United Artists comprou os direitos do livro em 2008 para fazer um filme, depois em 2010 a Fox comprou o direito deles e diz que o George Clooney seria o Preston, além de ser produtor do filme, mas, infelizmente, ou não, esse filme não foi pra frente, mas tem outros vários diversos filmes sobre o monstro, inclusive filmes italianos que foram feitos ainda nos anos 80, quando os casos ainda estavam sendo investigados e julgados e tal. Nos Estados Unidos ainda não saiu nenhum filme grandioso desse caso, mas ele apareceu na 2ª temporada da série de ficção Criminal Minds, Beyond Borders, no episódio 2, que chama Il Monstro. E nele, o monstro era um cirurgião que, depois de se mudar de Florença, continua a matar em outros países. O monstro também aparece na 3ª temporada da série Hannibal. Lá, o personagem, o Hannibal Lecter, era o verdadeiro monstro de Florença, e os crimes só pararam porque ele se mudou para os Estados Unidos. Diversas vidas foram arruinadas ou perturbadas por causa dessa investigação. Ao todo, mais de 12 pessoas foram presas ao longo do tempo. Inclusive, o Lotti e o Vanni cumpriram suas penas por supostamente serem serial killers.
Um dos principais suspeitos ainda é o Salvatore, aquele cara que foi julgado por matar a esposa com inalação de gás. Ele desapareceu depois de ser inocentado e até hoje ninguém sabe onde ele tá. Essa se tornou uma das investigações mais longas e mais caras da história da Itália. E mesmo assim, depois de 14 vítimas, o verdadeiro assassino nunca foi encontrado. E até hoje, os moradores da cidade e o resto do mundo continuam criando teorias sobre quem era o monstro de Florença. E agora, os erros de gravação do episódio. Como a coisa não estava favorável pro lado dele, ele resolveu... Vai-te embora, então. Vai ficar aqui chorando? Mas não volte. O investigador de Yutari estava crente que ele estava arrasando depois que ele tinha conseguido... Ai. O investigador de Yutari... Oh, meu Deus. É a foto da Jade que você... Susto! Susto mesmo, porque abriu do nada o negócio aqui. Meu coração parou. E uma faca de mergulho não é um negócio assim, né? Tipo um canivete, sei lá, não é uma coisa assim tão comum. Mikkel. Sim, vamos brincar com o que faz barulho. Até que ele chegou perto do Spezzi e disse: escuta aqui. Eles chamaram um cara chamado Mario Vanni. Desculpa, acho que você falou te chamaram. Eles chamaram o cara do Cuiabá na hoje. As crianças. Vamos lá.